Fala galera, sejam bem-vindos ao canal I Love Corinthians. Aqui trazemos as últimas notícias do Timão. Então, bora pras notícias! Entenda o mecanismo que Corinthians planeja usar para ter alívio em cobranças de dívidas. Com uma dívida de mais de 2 bilhões, enfrentando sucessivos bloqueios de contas, o Corinthians busca alternativas para colocar as contas em ordem. Nesse sentido, ganha força na diretoria alvinegra a ideia de ingressar com um pedido na Justiça de tutela de urgência cautelar. Trata-se de uma medida para suspender por 2 meses as execuções de dívidas do clube. Tal estratégia visa dar um alívio nas cobranças de curto prazo contra o Corinthians e, assim, ganhar tempo e força financeira para renegociar as dívidas. A possibilidade de adotar essa medida foi apresentada aos membros do Conselho de Orientação do Corinthians na semana passada e também foi tema de debate no Conselho Deliberativo do Timão, em reunião na última segunda-feira. A ideia só deve prosperar se a diretoria conseguir o apoio dos conselheiros. A gestão do presidente Augusto Melo entende que, caso não adote esta medida, o clube seguirá com dificuldades financeiras em virtude dos bloqueios judiciais, que acabam por provocar um efeito bola de neve. Com as contas travadas, o Corinthians não consegue pagar outras obrigações e, assim, vê os problemas aumentarem. O caso recente do processo do empresário André Cury é usado como exemplo para o convencimento interno. Nos últimos meses, o agente conseguiu penhorar receitas de premiações, vendas de atletas e saldos em contas bancárias do Timão. Para levar adiante o plano de tutela de urgência cautelar, o Corinthians conta com auxílio de consultoria Álvares e Marçal, especialista em ações do tipo. Nos bastidores, há um temor de que tal medida possa abrir espaço para um processo de recuperação judicial do Corinthians, algo que é rechaçado por Augusto Melo. O presidente chegou a fazer um comunicado negando qualquer tentativa, nesse sentido, ou uma eventual migração para o modelo de SAF. Na visão de membros da cúpula corintiana, a recuperação judicial apresenta muitos riscos, especialmente pelo fato de a justiça designar um administrador externo para cuidar das dívidas do clube. A avaliação interna no Timão é de que é possível reverter a situação sem um remédio tão amargo. Porém, segundo o relatório da Comissão de Justiça do Conselho, o escopo do contrato entre Corinthians e Álvares e Marçal contempla a avaliação de uma possível recuperação judicial por parte do clube, além de due diligence, mecanismo utilizado normalmente para a preparação para a venda de empresas ou clubes. A Comissão de Justiça recomendou à diretoria o rompimento do contrato da Álvares e Marçal. O que é a ação cautelar? A ação cautelar pretendida pela diretoria prevê a renegociação de dívidas de curto prazo. No planejamento, o clube ganharia 2 meses de respiro diante do atual cenário de sucessivos bloqueios de contas, que interferem diretamente no fluxo de caixa. Diante da ação cautelar, o Corinthians poderia chamar os credores e renegociar as dívidas, com possibilidade de alongar o período de pagamento ou até conseguir descontos. Além da Álvares e Marçal, no clube sob tutela do seu Fred Luz, o Corinthians se reuniu com outros escritórios de advocacia e especializados no assunto para estudar a eficiência do processo. Abre aspas, antes, pelo Código de Processo Civil, a gente já poderia usar a cautelar antecedente para esse tipo de coisa, mas agora está previsto especificamente na Lei de Falência e Recuperação, o que facilita, porque aí não tem uma discussão para saber se aquilo se aplica ou não se aplica. O processo de recuperação de falência, fecha aspas, comentou Marcelo Godke, sócio do Godke e advogados e especialista em direito empresarial e societário. Godke afirma que, geralmente, a medida estudada pelo Corinthians resulta em uma recuperação extrajudicial ou judicial, estratégia negada veementemente pelo clube. Porém, há exceções. Abre aspas.
Só que normalmente se usa isso como uma medida preparatória à recuperação judicial. Mas se você olhar o texto da lei, eu nunca vi utilizar como esse escopo. Essa cautelar na parte que fala de conciliação ou mediação antecedente, ou seja, o que é essa conciliação ou mediação? É o que você tenta fazer para evitar um processo judicial. Será que antes da gente entrar com um processo, a gente não consegue colocar um mediador para ver se as partes colaboram e fazem um acordo? É viável? Godke acredita que o caminho estudado pelo Corinthians é a alternativa viável para recuperar o clube financeiramente. A dívida aqui está na casa dos 2 bilhões, porém, o grande problema são as cobranças de curto prazo, que limitam o fluxo de caixa. Abre aspas. Vejo que isso é um caminho que, em tese elevada, ele só não foi testado ainda, ok? Na prática, é o que está previsto na lei, que a lei ainda é teórica porque ela não foi aplicada. Eu não descartaria essa possibilidade. Me parece que pode ser um caminho interessante. Se eles, de repente, conseguem fazer um bom acordo de postergar, dar um haircut, talvez o Corinthians, enquanto ente econômico, que não é empresa, mas é um ente que tem atividade econômica, ele se torna economicamente viável de novo. Fecha aspas. Bom, meus amigos, que situação escabrosa que vive o nosso Coringão. Cada dia é uma nova surpresa, e na maioria das vezes é negativa. Não temos um minuto de paz. Quando não ganhamos em campo, a história continua nos tribunais. A SAF é uma boa alternativa para clubes irrelevantes, porém, o Corinthians é gigante, é o maior clube do Brasil e não merece essa situação. Mas quero sua opinião. O Corinthians deve virar SAF? Deixa nos comentários!